bom reencontrar amigos, mas sobretudo, inclusive, desde o momento em que aqui adentramos, e acredito que muitos de nós possamos perceber ou sentir, mas em especial durante a prece, né, todo o acolhimento do plano espiritual, né, que acontece para cada um de nós, né? Todo o carinho, a dedicação, a entrega, a predisposição desses abnegados companheiros do plano maior, que aqui estão, sem se preocupar com o que fizemos, deixamos de fazer, o que pensamos, deixamos de pensar, aqui eles estão. Porque entendem que esse nosso movimento, né, de vir até uma instituição como uma casa espírita, assim como qualquer outro templo religioso, é um movimento voluntário nosso de tentar, né, entender, compreender, modificar, né, trazer um contorno diferente para a nossa jornada. E é por isso que eles estão aqui. Então, nos emociona, né, ver, sentir todo este amparo que recebemos deles e que expressamos aqui a nossa gratidão. Então hoje, como foi comentado, né, nós não trazemos um tema específico para trabalhar com vocês e desde já, né, queremos dissociar um pouquinho, né, ou tentar afastar um pouquinho aquele sentimento de que vem alguém aqui para responder todas as nossas dúvidas, né? Para tentar responder e, de repente, né, trazer uma visão, né, uma perspectiva à luz do conhecimento espírita. É claro, né, nós procuramos, dentro da literatura, a vivência, né, que o Espiritismo nos proporciona ao longo de toda a jornada, aurir conhecimentos, fazer reflexões com o intuito de poder trocar experiências. Mas então, em cada uma dessas perguntas que possam vir, dúvidas, nós procuraremos estar pautados naquilo que, em especial, Kardec nos oferece no Pentateuco, com base nas experiências, mas não se esgota por aí. A importância, né, de que cada um dos temas, ele possa ser, a partir de cada um de nós, como nos foi lido aqui na mensagem de abertura, que foi escolhida pela casa, né, quando Jesus diz assim, né, é que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem, né, vão ao encontro. Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho ali uma forma de pensar que ela é distinta do meu companheiro, do meu colega, não há problema algum, né? Mas o importante é esse nosso movimento ao encontro, de buscar subsídios para que essa dúvida, essa forma de pensar, esse entendimento, ele possa encontrar ali uma sustentação que seja suficiente para nos levar a esse movimento de mudança. Mudança, porque se formos analisar o nosso papel dentro desta encarnação, à luz, né, da mensagem de Jesus, dentro de tudo aquilo que ele veio nos trazer, aquilo que chamamos, né, de aspas, das promessas do Cristo, fazem parte de um processo, de um caminhar que pouco a pouco, lentamente, nós vamos introspectando e vamos, na medida do possível, né, associando aos nossos eventos de vida. Então, feito esse pequeno preâmbulo, já vi aqui que tem um monte de papel, já estou ficando aqui com medo, vem para cá me ajudar, né? Fiquem à vontade, tá, para interromper, para perguntar, não é para ser um monólogo, me ajudem, porque se vocês não me ajudarem eu vou ficar falando aqui a manhã inteira.
E daí ninguém merece, né? Então vamos lá. Vamos pegar a primeira aqui, é o acaso. Alguém quer fazer alguma antes? Não? Vamos lá. Qual é o limite entre a tolerância e a permissividade? Visto que, quando não reagimos ao mal, ela toma proporções devastadoras. É uma pergunta um tanto quanto, né, desafiadora, porque ela nos convida, né, justamente a fazer uma avaliação bastante crítica de cada uma das circunstâncias. Porque em alguns momentos, né, a tolerância ela vai estar ou pode estar revestida de uma avaliação inicial do outro. Porque até que ponto o outro está em condições de perceber como eu percebo? Até que ponto o outro ele tem condições, nutre condições para agir ou se comportar da maneira como eu entendo que é o correto. E aqui fazemos um parêntese, né? Porque como eu entendo, será que a minha forma de entender é a correta? Né? Então passa por esse aspecto. Mas, sobre essa perspectiva, e aqui, né, quando a gente... Por que a gente se decepciona com alguém? Invariavelmente... Desculpa? Expectativa. Nós criamos uma expectativa. E algumas vezes nós criamos essa expectativa, né, dos nossos filhos, do nosso marido. Puxa, filha, mas eu não esperava que você fosse fazer isso. Mas será que o filho, o marido, a esposa, eles estão em condições de fazer aquilo que eu acho que é o correto? E aqui entra a questão da tolerância, né? Esse convite para que cada um de nós possamos, então, avaliar aquela circunstância onde nós estamos nesse limite da tolerância, da permissividade, né? E buscarmos, olhando para dentro de nós, os subsídios necessários para avaliar cada uma dessas circunstâncias e buscar o caminho mais adequado. Porque algumas vezes, né, a questão da tolerância, considerando a capacidade, né, os limites do outro, ela se reveste inclusive de caridade. Quando nós pensamos, trazendo num exemplo, fazendo uma analogia, nós pegamos uma criança de 8, 9, 10 anos e se levarmos para uma aula, uma turma lá da faculdade, né, trazendo temas relacionados, ela vai ter condições de compreender e de entender? Então, isso é importante que reflitamos, que avaliemos, né, e que nos coloquemos acima do nosso desejo, né, porque normalmente essa questão que envolve, né, porque tolerância está em relação ao comportamento do outro, né, ele sempre está revestido de uma vontade. Agora é importante também avaliar quando nós não estamos sendo permissivos, né, quando nós não estamos agindo da maneira como forma a poder auxiliar, orientar, né, e dar um direcionamento. Algumas vezes também dentro desse processo, né, da permissividade ou da tolerância, né, nós podemos ter aquelas situações que, puxa, então eu vou conversar lá com fulano, eu vou dizer assim, sem problemas, eu vou te ajudar, eu vou relevar o que você fez, né? Uma, duas, aí daqui a pouco a gente, né, quer saber, né? Ema, cada um com seus problemas, Pôncio Pilatos lava as mãos e segue o teu caminho, né? Isso também, né, é uma coisa para a gente pensar, porque não ser permissivo nos convida a agir, né, com bastante lealdade, primeiro conosco e em relação ao outro, mas isso não nos dá o direito de sermos agressivos. Isso não nos dá o direito, né, de agir com uma intempestividade em relação ao outro. A gente pode não ser permissivo e falar, olha, filho,
né? Eu não vou deixar com que você viaje esse final de semana. Olha, por essa razão. Tá? Eu não compactuo com o seu comportamento que me levou a tomar essa decisão. Então, essa é uma postura. A outra é quando nós nos permitimos, né, nos vestir dos instintos, né, daquela coisa primitiva, e a gente acaba, né, agindo de uma maneira um pouco mais rigorosa, para não dizer agressiva, aquela posição que cria um contexto completamente diferente. Essa questão de quando não reagimos ao mal, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar, inclusive, perguntas específicas sobre quando que nós podemos ou não, né, revelar o mal, né? E a resposta que os Espíritos nos trazem é que toda vez em que eu identifique uma situação que ela acabe por gerar uma consequência para uma coletividade, é extremamente importante que nós hajamos de forma a trazer aquele assunto à tona. Agora, quando é individual, que está fazendo mal só para A, para B, que a gente reflita, pense bem, e quando for fazer, o faça diretamente com aquela pessoa, né? Olha, estou percebendo isso, talvez a minha percepção esteja errada, porque a forma como a gente se comunica, ela vai dizer muito com relação àquilo que nós vamos tratar. Só que nós temos uma tendência, né, de, às vezes, nos preservar. Eu não vou falar porque eu posso ser mal interpretado, eu não vou falar porque eu vou ser mal compreendido, e algumas vezes a gente prefere, né, silenciar e não agir em prol do bem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec questiona os imortais, né, com relação a por que o mal, né, ele assume uma proporção maior em relação ao bem. E aí os Espíritos vão dizer porque o bem é tímido. Que o bem, puxa, não, eu vou ficar aqui. E nós espíritas, muitas vezes, à medida que nós vamos compreendendo os aspectos relacionados às influências, aos ambientes, aos meios em que nós possamos estar vinculados, nós corremos um sério risco de ser muito seletivos. Eu não vou em determinado ambiente porque lá não é legal. Ok, é uma precaução que todos nós devemos ter, em especial se nós não sabemos lidar bem com isso, mas chegará um momento que é importante que nós possamos ir. Vou dar o exemplo do Raul Teixeira, que ele relata que toda sexta-feira ele ia no bar com os amigos. Ia no bar. Ele, puxa, mas eu vou no bar, o ambiente do bar é um ponto de luz aonde, né, está lá a escuridão. E ele relata, né, de que ele ia lá, o pessoal brincava e falava e bebia, aquelas coisas todas, e ele ali, né, então, tinha algum assunto, ele falava, se posicionava, mas chamava atenção porque sempre que alguém tinha um problema, procuravam quem? O Raul. Raul, olha, puxa, né, eu percebo que você, com a tua forma de pensar, eu estou passando por esse momento, você pode me ajudar? É lá na casa espírita, onde você vai. Então, esse movimento, ele é importante que nós façamos também, né? Que nós nos permitamos estar, quando tivermos um controle, de ir em determinados lugares que talvez não sejam aqueles mais adequados para nós, mas que a vida em sociedade, às vezes, nos convida. E aí lá a gente mantenha uma posição mais... uma posição segura, né? Sem agredir, sem ofender, né? Cada um tem o direito de fazer aquilo que acha que é o mais adequado. A mim, como Chico diz, né? Eu permito que o outro seja do jeito que ele quiser ser.
e a mim do jeito que eu deveria ser. Não sei se eu consegui responder, se não, por favor. E não concordem, tá? Discordem. Quanto mais discordar, melhor. Porque a discórdia nos leva a tentar encontrar, então, subsídios para formar o nosso pensamento. Essa outra pergunta aqui é também, pessoal, tá? Olha, posso seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Como honrar pais e mães perversos? Por exemplo, um pai que abusa da própria filha. E daí? Quem que vai responder essa? Chamou o Ricardo. Não. Como honrar pais e mães perversos? Eu acho que nós, né, dentro dessa bênção que é o Espiritismo, não na condição de privilégio, né, porque não somos privilegiados, não somos especiais, não somos escolhidos para aqui estar, né, tendo a possibilidade de refletir a partir, né, do conhecimento espírita. Mas, como aqui estamos, até para melhor compreender esses comportamentos, né, essas questões que envolvem a perversidade, não só de pai e mãe, mas da sociedade como um todo, é importante nós olharmos, né, para aquilo que o Espiritismo nos traz, em especial sobre a perspectiva do processo reencarnatório, né, de que nós temos uma única vida, porém essa vida ela é caracterizada por um conjunto de existências. Nós vamos nesse processo, né, de evolutivo, né, desde que fomos criados simples e ignorantes, nós vamos experienciando numa em outra existência, né, aquilo que né, dentro dessas experiências, né, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós vamos seguindo um caminho ou outro. E ao longo dessas jornadas, né, nós, produto dessas próprias escolhas, nós podemos, né, passar a ter, né, alguns comportamentos, a ter alguns caminhos, né, que nos levam a situações um tanto quanto difíceis. Muitas vezes, né, pela bênção da própria reencarnação, e está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em especial quando Santo Agostinho ele vai tratar, né, da questão que envolve ali fugiu a palavra agora, a ingratidão dos filhos, né? Mas ele vai discorrer sobre a formação das famílias, né? E a constituição das famílias, ela se dá, ou pode se dar, não existe um determinismo, justamente pelo reencontro dentro de uma estrutura familiar de seres, de nós, né? Aqui nós vamos usar, sempre quando a gente vê essa situação, né, a gente sempre em relação ao outro, né, nunca é a gente, né, o agente, né, a gente vê os pais e mães perversos, né, será que eu sou um pai perverso para os meus filhos? Não. Quem que tem que responder isso? Os meus filhos. Né? É eles que tem que me dizer se eu sou ou não sou perverso. Né? Mas dentro desse contexto, então, esse comportamento, né, que de repente a gente pode encontrar, né, na posição de um pai, na posição da mãe, às vezes na posição de um filho, que não coaduna com aquilo que a gente imagina do mais certo, do mais correto, ele traz um reflexo, né, de existências anteriores, de comportamentos de que nós adquirimos em relação aquilo que escolhemos. Mas independente disso, se a gente, por mais perversos que possam ser,
por mais atitudes que tenham que nós não consigamos compreender, foi através deles que nós tivemos a oportunidade de estar no plano terreno. Porque se não fosse pelos nossos pais, nós não teríamos nascido. E por si só, isso já seria motivo de expressar a nossa gratidão e o nosso sentimento de honra pela oportunidade que eles nos deram. Dentro desse contexto, desse comportamento, é procurar, né, para que nós, na condição daqueles filhos, aqui estou entendendo até de uma posição, né, de um filho, de nós procurarmos, né, subsídios, de nós procurarmos entender e compreender o que leva, né, um ser a agir dessa ou daquela maneira. E talvez, sobre uma outra perspectiva, talvez eu esteja dentro de um lar onde eu tenha pais que não tenham o comportamento que eu gostaria que eles tivessem, mas talvez eu esteja justamente naquele lar para ser um instrumento de auxílio a esses pais. Né? Pela minha forma de agir, pela minha submissão caracterizada pelo efeito compreensivo, puxa, eu não concordo com a forma que vocês agem, mas eu respeito. Eu entendo e eu vou continuar fazendo a minha parte. Assim como algumas vezes, né, nós temos aquela visão dos obsessores, né? Porque o obsessor tem algum espírito que está perto de mim, que vem, que quer só me atrapalhar, que quer me jogar para baixo. Talvez, mas talvez ele possa ter percebido em nós um pontinho de luz, por menor que seja. E aí, quando ele vê essa luz, ele se aproxima. Me ajude. Quando a gente entra no mar ou no rio para salvar uma pessoa que está se afogando, qual é o cuidado que nós devemos ter? De quando se aproximar dela, a chance dela se agarrar em nós e nos levar junto é muito grande. Ela quer fazer mal para nós? Não. Ela quer só salvar. Então nós não temos uma real compreensão de cada uma das situações e pensar sobre o aspecto positivo de que sim, falei, puxa, se eu estou nessa família, se os meus pais agem assim, ou se nessa circunstância eu tenho o poder de ser um agente transformador, que assim possamos fazer, né? E honrá-los pela vida, pela existência, pela oportunidade de aqui estarmos, né? É claro, aqui nós vamos ter ainda, né, essas questões, né, do pai que abusa e tantas outras circunstâncias que permeiam, infelizmente, alguns quadros nas sociedades, mas nunca percamos a esperança de que esse quadro vai mudar. No livro Há 2000 anos, no encontro de Jesus com Públio Lentulus, né, Jesus enxergava Emmanuel. Nós, muitas vezes, enxergamos um senador arrogante, prepotente, que fazia uso da força para oprimir e tantas outras questões. Essa visão, né, de Jesus olhando, eu falei, puxa, hoje o quadro é esse, mas amanhã ele vai se modificar. E eu posso agir, considerando todas as nossas imperfeições, como um agente transformador. Não sei se respondi, por favor. Ricardo, Pois não. inclusive tem um livro, Sexo e Destino, que aborda esse assunto, que agora está sendo transformado em filme e vai passar esse ano. Perfeito, bem lembrado, Sexo e Destino. Tem tanta literatura, né? Tem tanto subsídio para a gente buscar referências, né? Quem não leu, dá para ler a série inteira do André Luiz, né? Série inteira ali a gente tem relatos, porque esse é um outro aspecto, né, que muitas vezes até pelos nossos atavismos, né, de outras crenças, de outras existências, nós
ainda algumas vezes associamos, né, essa relação com o divino de uma forma mais contemplativa. E esse processo, esse atavismo, ele foi importante porque ele ajudou a construir base, né? Nada se cria da noite para o dia. Então essa base hoje nos possibilita que tenhamos uma compreensão diferente. Mas é importante que esse contemplativo, essa mensagem, quando a gente pega, né, Jesus, esquecendo o Espiritismo, só pegando a mensagem de Jesus, né? Então quando ele vem nos dizer que a gente deve oferecer a outra face, que a gente tem que perdoar não 7, mas 70 vezes 7, o que ele quer dizer? Né? Será que é só para eu, puxa, que palavra bonita, aquilo tocou meu coração? Não, né? É para a gente interiorizar isso e quando sair do portão para fora, como o Divaldo fala, né? De que o Espiritismo não é as outras crenças, é o Espiritismo. Precisa romper os portões da casa espírita. Nós precisamos procurar, considerando as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que nós vamos ainda tropeçar e cometer uma série de equívocos, mas nós precisamos fazer esse movimento, esse esforço de tentar vivenciar isso lá fora. É fazer com que a mensagem dele, né, se faça viva em nós. Obrigado pelo... Quem mais? Os espíritas celebram o nascimento de Jesus, comemoram a virada do ano, algum tipo de calendário. Comemoramos o nascimento de Jesus? Comemoramos? Aqui, né, nós poderíamos fazer um parênteses, né, porque há uma discussão, né, sobre a data efetiva do nascimento ou não, né? Mas fora disso, né, essa comemoração do nascimento de Jesus, à luz, né, de alguns expoentes, aqui em especial dos expoentes, porque eu não vou me recordar aqui, se alguém lembrar, puder ajudar de alguma obra, mas em especial, né, a questão de Divaldo em especial, quando ele fala sobre essa questão, né, do nascimento de Jesus, a questão de nós, né, celebrarmos a data em específico, ele vai trazendo uma outra proporção, né? E nos convida a refletir se Jesus nasceu em nós. Não há data específica. Jesus nasceu em nós. E aí ele vai buscar algumas referências, né? Por exemplo, no próprio Evangelho, né? Para Pedro. Quando que Jesus nasceu? Quando ele negou Jesus pela terceira vez. Naquele momento, né, porque Jesus afirma, né, de que, olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu jamais, por ti eu morreria. Mas morrer por Jesus às vezes é fácil. O duro é viver por ele. O duro é nós sairmos no dia a dia trazendo a sua mensagem e tentarmos combater os nossos comportamentos, né, os nossos vícios, as nossas mazelas, caracterizados por orgulho, por egoísmo. Então, o nascimento de Jesus é, sim, para nós, os espíritas, né, não só o nascimento, né? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual é a referência, né, que Deus ofereceu para a humanidade? Jesus é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos e a mais profunda. Então, quem é que Deus ofereceu para nós como modelo e guia? Jesus. Modelo e guia. Modelo é algo para ser copiado. Guia é quem vai nos levar aonde nós queremos chegar. E todos, né,
pelo menos num estado, né, de consciência que não esteja, né, adoecido. Todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos encontrar um ambiente de muita paz. E a nossa referência é Jesus. É Jesus. É por Ele, né, de que buscamos incessantemente mudar a nossa forma de ser. Comemoro a virada do ano. Aqui tem, próprio Divaldo comenta, eu não me lembro se é a Joana, mas toda vez que existe um movimento no planeta que incite a sociedade, a humanidade a desenvolver um sentimento bom, porque virada do ano, em muitos de nós, cria-se aquela esperança de que o ano que vem vai ser diferente, diz que as coisas vão se transformar. Então, todo esse movimento, ele é extremamente saudável e salutar para nós, e os espíritos, na fala de Divaldo, também se felicitam por isso. Não pela simbologia especificamente do momento em si, porque virada do ano a gente podia trazer para virada do mês. A gente podia trazer para virada do dia. O dia terminou, amanhã nasce um novo dia pode ser, né, repleto de oportunidades se assim nós exigirmos. Seguimos algum tipo de calendário? Não. Pelo contrário, algumas vezes, né, algumas instituições até associam uma atividade fora a uma atividade dentro da casa espírita, mas não existe nenhuma comemoração específica, nada. Todo dia é dia de nós buscarmos essa transformação. Vamos seguir aqui. Vocês têm que me cortar, tá? Senão... Eu converso muito, olha. Começou assim, eu falo muito. Eu converso muito com o meu mentor espiritual e sei que ele me ouve. Mas como ele se comunica comigo? Através dos sonhos, pensamentos, como perceber os conselhos que ele nos dá, né? A gente poderia começar aqui com uma outra pergunta, né? Que tipo de resposta eu quero ouvir dele? Né? Porque se eu quero ouvir dele, faça isso, faça aquilo, nós não vamos receber essa resposta. Porque se essa resposta viesse dessa forma incisiva, faça isso, faça aquilo, ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio. E os espíritos, né, aqueles que atuam ao nosso favor, eles jamais vão nos dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A mensagem sempre vai chegar no sentido, olha, reflita bem, você já considerou todas as possibilidades. Vai criar um ambiente propício para que essas reflexões aconteçam. Então, se eu tenho dúvida de como agir nesse ou naquele contexto, usa Jesus como modelo e guia. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa é uma reflexão um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo a mais salutar para que a gente possa ouvir os nossos mentores espirituais. Porque para a gente ouvir também, né, é importante que façamos uma avaliação exatamente dos contextos, né? E se essa resposta que queremos dele, ela não está associada a atender ou a satisfazer ou a resolver um problema. Porque, invariavelmente, me perdoem generalizar, né, os nossos contatos, as nossas relações, elas estão muito mais voltadas com os pedidos. E não há outro caminho melhor para nós ouvirmos o nosso mentor, para nós estabelecermos a conexão com Deus, seguindo o exemplo do próprio Jesus. O que ele fazia? Ele se retirava e ia ao encontro, né, de Deus, fazendo silêncio.
fazendo aquilo que hoje, né, nós ouvimos amplamente da meditação, procurando apaziguar, né, nossa forma de pensar, dissociar, né, de qualquer sentimento que, quando nós estamos vivendo uma ou outra situação, ou temos dúvida em outro contexto, né, invariavelmente nós já temos uma ideia daquilo que queremos fazer, ou pelo menos um desejo. Né? Então, quando estabelecer essa conexão, procurar deixar nossa mente mais tranquila possível. Faz silêncio, reflete. Se eu agir desse caminho, quais são as consequências, quais são os efeitos? Mas se eu for por esse outro, quais são as consequências, quais são os efeitos? Associa tudo isso ao mundo que nós vivemos, né? Onde ele mesmo diz, né, a felicidade não é desse mundo. Ontem participava de uma atividade semelhante com essa, em outra casa espírita. Em determinado momento assim, veio uma pergunta, mas se agir assim, daí eu vou ser infeliz? De que felicidade nós estamos falando? O que é ser feliz, né? A felicidade no mundo material ou a felicidade verdadeira? E aqui retornamos a essa pergunta, né, dos pais, né? Como honrar pais e mães perversos? Que felicidade que nós estamos falando? Mas esse silenciar a nossa mente, o nosso coração, em especial, né, nesses momentos em que vivemos hoje na nossa sociedade de atribulações, tem sido cada vez menos frequente. E ele é extremamente importante de ser feito, né? De parar um pouquinho, sentar. Né? Pega lá a sugestão de Santo Agostinho, né, 919, uma vez por dia, ali, 2 minutinhos, 3, mas eu não consigo parar e pensar, porque daí o pensamento vem, eu começo a pensar nisso, já vai para outro lugar. Ok, não luta contra o pensamento. Se o pensamento foi para lá, vai, reconhece e volta. Por exemplo, um exercício muito sugerido, né, por diversos autores é nós prestarmos atenção na nossa respiração, usarmos a respiração como uma fonte de retornar ao momento em que nós estamos. Então eu estou aqui, eu vou para fora, então vai ter atividade na casa espírita, o que vão perguntar? Meu Deus, peraí, deixa eu voltar para a respiração, para que eu estabeleça essa conexão comigo. E aí talvez eu vou criando a possibilidade, né, de ouvir mais os meus mentores. Compartilhando aqui uma experiência com vocês, Ana Jaicy Guimarães, mãe da Anete Guimarães, há muitos anos atrás, fazendo uma atividade lá no Fé, Amor e Caridade, a casa que nós estamos vinculados, uma atividade voltada para trabalhadores, e ela contou uma experiência dela, né, que participando de atividade mediúnica, e ela mentalmente falou, mas eu já estou aqui há muito tempo e eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada, né? Eu queria pelo menos ouvir alguma coisa, né? E aí de repente chega a mensagem pela psicografia de um outro médium direcionado a ela, limpe os ouvidos. Né? Como ela mesmo diz assim, mas eu tomei banho, né? Nós acabamos, né, fazendo com que a nossa mente ela se ocupe de uma série de questões que atrapalham. Então, queremos ouvir o nosso mentor, e extremamente importante isso aqui que fala, eu converso muito, né? Quanto mais a gente falar com ele, melhor. Em especial, quando a gente sai daqui, daí ali na esquina, um carro fecha a nossa... Né, dá aquela fechada, conversa com o mentor. Essa é a melhor hora de você falar com ele. Tá? Porque conversar com o mentor, quando a gente está lá, quietinho, assim, puxa, na casa espírita, né? Todo mundo
bonzinho, né? Tudo uns anjinhos, né? Até dobra o pescoço, fala mansa. É a fala do Divaldo. O espiritismo precisa romper os portões da casa espírita. Então, essa conversa nos momentos de aflição. No período da Páscoa, sempre... Posso seguir? Silêncio. No período da Páscoa, sempre me apareceu a dúvida de onde esteve o Espírito de Jesus Cristo entre o seu período de crucificação e ressurreição. Olha, não sei responder. Não sei. Onde esteve o Espírito de Jesus Cristo e o seu período de crucificação e ressurreição? Não me lembro de nenhuma referência. Eu vi uma vez numa palestra do Paulo, Jesus foi resgatar Judas. Durante a... Olha aí, ó. Tem naquela oração, ele deu uma mansão de morte, né? Depois vai ter resgate daquele amigo dele, que se arrependeu tanto de ter feito o que fez, né? Judas fez aquilo dentro do engano. Sim. Uma revolução. Ele queria um Jesus que viesse revolucionar da maneira política, né? Eu assisti isso uma vez numa palestra do você falando até vem à mente, né, algo semelhante sobre isso, né? Mas eu não lembro assim de nenhuma referência, né? Fora essa que foi trazida. E alguém tem alguma outra dos amigos aqui estudiosos? Oi, Murilo. Me ajude aí, Murilo. Né? O livro Sexo e Consciência fala... Sexo e? Sexo e Consciência. Sexo e Consciência. Do Divaldo, né? Esse, né? Do Divaldo, esse eu não li. Acho que é mais difícil falar onde estava o corpo do que onde estava o espírito, né? Porque efetivamente o espírito estava já desblindado, não sei o que diz. Perfeito, obrigado. Sexo e Consciência. Né? Até vou ler esse, tá? Eu tenho em casa esse livro e não li. Olha só, viu só como a gente aprende sempre. Mas eu queria só pegar um gancho, né, na sua fala, né, porque você se referencia, né, de que Jesus vai ao encontro, olha só a expressão, né, do amigo. Né, do amigo Judas. Pô, mas Judas traiu do amigo Judas. A intenção de Judas, pela forma como ele entendia, pela perspectiva dele, dos recursos dele, mesmo vivendo ao lado de Jesus, era diferente da mensagem do Cristo. Então, quando a gente volta naquela primeira pergunta da tolerância e da permissividade, olha só como é muito tênue. Né? E nós pensarmos sempre sobre essa perspectiva, né, de que o outro agiu equivocadamente, mas super bem intencionado, como os espíritos falam também no livro dos Espíritos, né, quando Kardec questiona, a gente vai ter que passar pela fieira do mal, né, até chegarmos ao bem. Pela fieira do mal, não. Algumas vezes, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, a gente acaba indo, né? Mas sim pela fieira da ignorância. E algumas vezes nós agimos equivocados, e ignorância aqui, no sentido da falta de entendimento, né? Da falta de conhecimento, nós agimos equivocadamente, mas a nossa intenção é positiva. Então, nós poderíamos olhar, né, desculpa seu nome? A Luciane, na fala da Luciane, né, diz assim, puxa, mas Judas traiu. E a gente, né, ainda continua malhando Judas aí, né? Tem inúmeras circunstâncias relacionadas. Jesus, né, assim como no encontro dele com Públio Lentulus, lá, né, há 2000 anos, ele vê ali naquela figura de um ser de que, super bem intencionado, acabou fazendo uma escolha equivocada e que competia a ele, né, pelo estado em que se encontra, pela possibilidade de perceber e sentir diferente dele, de estender a mão e de auxiliar. Pois não. Eu não sei se eu me lembro bem, mas tem um capítulo, acho que no Boa Nova, sobre o Judas.
aquele livro do Boa Nova, do Emmanuel. Parece que tem um capítulo sobre, né, essa questão dele achar que ele acreditava que ele tinha que se alinhar ao poder lá, para Jesus tomar o poder no lugar dos que estavam no poder, né? Isso, e a partir daí, né, fazer um processo de unificação da mensagem para todos. Né? Eu não me recordo exatamente do texto do Boa Nova, tá, sobre esse assunto, se alguém quiser trazer, que é muita literatura, né? E a beleza do Espiritismo é justamente isso, né? A partir do momento em que você, né, estabelece contato com algo diferente, puxa, peraí, agora eu vou buscar recursos, eu vou tentar entender melhor e aprofundar, porque isso é a expressão real da fala de Jesus quando ele diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas, voltando aqui na mensagem inicial, é um movimento voluntário nosso. Né? Nós precisamos ir ao encontro. Eu quero entender melhor, eu quero mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, né? Mudar a minha forma de se relacionar, mudar o meu modo de ser. É necessário que esse movimento seja voluntário e que nós façamos, indo ao encontro dos subsídios para que essa transformação aconteça. E algumas vezes, né, por esse próprio atavismo, né, nós esperamos um milagre, né? Nós queremos que a transformação aconteça da noite para o dia, né? De que amanhã eu acorde inspirado por uma leitura, pelo meu mentor, e amanhã eu, né, seja alguém muito tranquilo, né, extremamente pacífico, indulgente, tolerante. Não vai acontecer. Né? É um processo que ele requer, né, uma disciplina muito grande de nós. Emmanuel, né, quando para Chico, o que pediu para o Chico lá, né? Mas eu quero, então, o que precisa? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque ter disciplina não é fácil. O problema é que muitas vezes a gente se apega ou se prende, não é fácil, não é difícil, ou como tem um expositor espírita de Minas Gerais que ele diz assim: eu não uso difícil, eu uso trabalhoso, e realmente dá trabalho. A gente se apega mais nisso e ao invés de se apegar mais do que tudo bem, requer um esforço, mas é possível. Né? Quando a gente diz assim: eu nunca vou vir aqui, né, nesse púlpito e conversar, fazer uma palestra ou conduzir algum estudo, mas jamais isso não é para mim. A gente poderia substituir por: olha, eu ainda não estou em condições de ir até lá. Porque o ainda, né, uma simples palavrinha no meio, nos coloca em uma condição de que eu posso fazer o movimento para transformar, para modificar aquilo. Né? E até estava escrito aqui nos slides uma fala da Joana, de que algumas vezes nós, né, criamos uns contextos da nossa vida pela nossa forma de pensar. No Pensamento e Vida de Emmanuel nós vamos encontrar aí, né, exatamente isso, né? A vida, ela assume o contorno daquilo que nós pensamos e projetamos para ela, olha só. Porque cria-se essas construções mentais e aquilo se cristaliza. Então essa modificação, essa ruptura, né, da forma como nós agíamos ou como nós gostaríamos que as coisas fossem, ela vem à luz do ensino espírita como um convite à reflexão, né? A compreender as nossas limitações, a compreender a nossa incapacidade, na grande maioria das vezes, de lidar com qualquer circunstância que a vida nos oferece, né? E aí fazer esses movimentos com o intuito de aurir esses instrumentos, esses recursos, para que paulatinamente a gente vá substituindo, né, um vício por uma virtude. É por essa razão, né, que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, ele diz, né, do verdadeiro espírita, né, reconhece pela sua transformação moral
mas, sobretudo, pelo esforço que faz em combater as suas más inclinações. O que pressupõe entender de que nós não vamos simplesmente não ter mais más inclinações. Nosso estado, segundo o próprio Kardec, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo de expiações e provas, caracteriza-se por espíritos em estado de perfeição, não espíritos imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos seria denegrir a imagem de Deus que criou algo que não é. Nós estamos imperfeitos pelas nossas próprias escolhas. Então, sobre esta perspectiva, né, de pensarmos de que ainda temos dificuldades, que ainda temos problemas, que temos... não conseguimos lidar ainda, né, na plenitude com o sentimento do amor, com o sentimento do perdão, reconhecer por si só, né, já pode servir de estímulo para duas coisas. Né? A primeira é, puxa, se eu ainda não consigo, mas eu quero, eu vou tentar mudar esse quadro. E segundo, que se eu sinto isso, se eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, o outro também tem. E aí eu vou voltar para a primeira pergunta, né? Eu vou poder ser tolerante porque o que eu possa estar exigindo dele, ele não está em condições de me entregar. Mas, se eu me sinto um pouquinho acima nesse contexto, eu posso sim auxiliar. Eu acho que eu já trouxe aqui em outro momento, recebi de um colega do Rio de Janeiro um dicionário, né, com várias respostas, né, interpretações de palavras vinculadas ao Espiritismo, e a que mais me marcou, né, assim como, né, se citou do Boa Nova, o capítulo que mais me toca no Boa Nova é o último, né, o 30, que fala de Maria, que toda vez que eu pego o livro eu vou direto no capítulo 30 para ler de novo, né? Mas o que mais me marcou é evolução. O que é evolução? E a resposta é: evolução é quando nós nos encontramos em condições de dar um passo à frente ou subir um degrau dentro da escada e nós resolvemos não avançar. Nós viramos, damos um passo para trás para estender a mão àquele que ficou pelo caminho. Né? Então, nós temos um exemplo vivo no nosso planeta, Bezerra de Menezes. Alguém que fora convidado, né, para estar em esferas diferentes das esferas do planeta Terra, e ele, não. Se eu reconhece, né, que é imerecido aquele convite, mas se ele tem a possibilidade de pedir algo, ele pede para que permaneça junto aos irmãos da terra, porque enquanto houver uma lágrima escorrida, ele não quer sair daqui. Olha só, é o exemplo, né, de Jesus, que quando olha para Judas, né, na sua expressão muito feliz, de amigo. Alguém que agiu por ignorar, super bem intencionado, mas que agiu por ignorar. Temos mais alguma questão? Não sei se eu consegui aqui responder essa, tá? Se não, tomara que não, tá? Tomara que nenhuma tenha sido respondida, e aí vocês vão atrás das respostas, né? Porque esse é um outro aspecto, né? A doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada. O que é isso? De que eu preciso submeter a minha lógica, a minha razão, aquilo que chega. Ah, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Não concordo, não aceito. Ok, joga fora, não tem problema. Porque se eu aceitar só porque está aqui, se eu aceitar só porque Divaldo falou, porque Chico falou, eu estou, né, não é raciocinado. Eu não fiz a reflexão sobre aquela mensagem, eu não submeti
ao meu entendimento. Porque quando eu não faço isso, a probabilidade de eu implementar, né, de eu efetivamente colocar em prática, em movimento, é muito mais difícil. E aí, quando acontecer uma situação de cotidiano, como eu aceitei porque alguém falou, a probabilidade da gente se revoltar é muito grande, né? Da gente falar, peraí, não é nada disso. Por isso que o Espiritismo nos convida sempre à reflexão, e o próprio Kardec fala lá no livro dos Médiuns, né, de que preferível nós rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Porque a verdade não se perde. E por mais que nós ajamos equivocadamente hoje, Deus, assim como todos esses benfeitores amigos, não desistem de nós. Estarão sempre oferecendo outra oportunidade. Não existe pena eterna. O que existe é essa compaixão e esse movimento para auxiliar a todos nós, quando nós decidirmos seguir, né, pelo caminho que leva até Ele, Ele estará ali do nosso lado, estendendo a mão, quando não nos carregando em seus braços, né, nos carregando no seu colo. Alguma coisa a mais? Não deixei vocês falar, eu falei? Prece. Então vamos lá fazer a nossa prece. Mais uma vez, procurando estabelecer conexão com este ambiente, silenciando a nossa mente, permitindo que todas as benesses aqui presentes possam, de alguma forma, impregnar as moléculas, as células do nosso organismo físico, assim como do nosso espírito. Felizes e gratos estamos pela renovada oportunidade da manhã. Aqui nos colocamos como aqueles que, mesmo considerando ainda as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, mas aqueles que buscam compreender melhor a boa nova. E a partir desta compreensão, pouco a pouco, modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e assim construir para nós mesmos e também para todos aqueles que compartilham a existência conosco, não por nossas palavras, mas sim pelas nossas atitudes, pelo exemplo, consigamos influenciá-los nesse processo de trilharmos um caminho seguro em busca da felicidade. Que a paz dele possa se fazer viva em nós e que ao sairmos daqui, com quem cruzar o nosso caminho, que o nosso seja um olhar, o desejo da esperança de um porvir melhor, afastando o desânimo e qualquer outro sentimento que possa levar a quem quer que seja à acomodação, à descrença, porque sabemos nós, assim como Jesus, de que amanhã o sol brilhará da forma como anelamos. Que a tua paz, então, se faça presente e viva em nós. Que assim seja.